E aí, pessoal, para quem está na mira do concurso da Assembleia Legislativa de Rondônia, o desafio tem nome, é FGV. E é justamente para a gente decifrar o código dessa banca que estamos aqui. Com base no material espetacular do professor Marcelo Lessa, do projeto Alero Turbo, a gente vai mergulhar de cabeça nos temas mais quentes de direito processual penal e, o mais importante, aprender a pensar como examinador. Olha só o nosso plano de ataque. Primeiro, a gente entende a mentalidade da banca. Depois, vamos para os pilares, inquérito policial e ação penal. Na sequência, a gente entra no campo minado da ação privada e nas novidades, tipo o ANPP. E para fechar, aquela revisão de ouro para fixar tudo na mente. Vamos nessa? Vamos combinar uma coisa? Para a FGV, saber a lei é só o começo. O jogo de verdade é vencido por quem entende como a banca cobra essa lei. Ela é mestre em trocar uma palavrinha, inverter um conceito, criar um cenário só para testar a atenção. Nosso objetivo aqui é justamente esse, calibrar o raciocínio para a frequência da FGV e antecipar cada uma dessas armadilhas. E aqui, o professor Lessa já nos entrega o mapa do tesouro. Dominar esses 3 pontos, a natureza do inquérito, os tipos de ação e as particularidades da extinção na ação privada, não é só estudar. É construir uma fortaleza para neutralizar as questões mais cabeludas da prova. Certo, vamos para o nosso primeiro grande tema. O inquérito policial. É o ponto de partida, né? A fase da investigação. Mas, como o subtítulo já provoca, será que ele é sempre obrigatório? Aqui já mora uma daquelas pegadinhas clássicas que a gente adora desvendar. Esse slide é o RG do inquérito policial. Tem que gravar isso aqui. É um procedimento administrativo, inquisitivo e preparatório. Mas a palavra que a FGV ama, a que ela usa para derrubar meio mundo, é essa aqui. Dispensável. Se o Ministério Público já tem prova suficiente, ele pode simplesmente pular o inquérito e ir direto para a denúncia. E para nunca mais esquecer as características do inquérito policial, o professor Lessa nos deu um mnemônico simplesmente genial. Sei doido. Eu sei, parece estranho, mas essa palavrinha pode ser a linha que separa o acerto do erro na hora da prova. Vamos decifrar o que isso significa. Então vamos lá, decodificando o sei doido. S de sigiloso, mas cuidado. Tem a súmula vinculante 14, que garante ao advogado acesso ao que já está documentado. E de escrito. E de inquisitivo, sem contraditório aqui. D de dispensável, como a gente acabou de ver. O de oficial, agora atenção total no segundo I. Indisponível. Isso aqui é crucial. Uma vez instaurado, o delegado de polícia nunca, jamais pode arquivar o inquérito sozinho. E por fim o D de discricionário, que é a margem de liberdade que o delegado tem para conduzir as diligências. Beleza, a investigação terminou. E agora? Agora o jogo muda. A gente entra na ação penal. A pergunta de R$1 milhão é: quem é o dono da bola? Quem é que pode de fato começar um processo e levar uma acusação formal para o judiciário? Dominar essa resposta resolve a maioria das questões sobre o tema, pode acreditar. Esse gráfico aqui deixa tudo muito claro. A regra geral, a maior fatia da pizza é a ação penal pública incondicionada. O titular é o Ministério Público e ele não precisa da autorização de ninguém para agir. Depois temos a pública condicionada, que também é do MP, mas aí depende de uma condição, geralmente a representação da vítima. E por fim, a ação penal privada, onde a própria vítima é a titular do direito de acusar. E este quadro comparativo, pessoal, é ouro puro. Na ação pública, o MP é obrigado a agir, é o princípio da obrigatoriedade, e não pode desistir no meio do caminho, que é a indisponibilidade. Já na ação privada é o oposto. A vítima decide se quer ou não processar, isso é oportunidade, e pode desistir no meio do caminho, ou seja, disponibilidade. Mas olha a grande armadilha aqui, o princípio da indivisibilidade na ação privada. Isso significa que ou a vítima processa todos os autores do crime que ela conhece, ou não processa ninguém. Agora a gente vai pisar no território favorito da FGV, as armadilhas da ação privada. Renúncia, perdão e perempção. Esses 3 nomes são exclusivos daqui. E a banca adora misturar os conceitos, os momentos em que eles acontecem e os seus efeitos só para confundir todo mundo. Então, vamos organizar a mente. A renúncia acontece antes de a queixa-crime ser oferecida. É um ato unilateral, a vítima simplesmente abre mão do direito dela. Já o perdão, ele ocorre depois que a ação já começou. E atenção, ele é bilateral, o acusado tem que aceitar o perdão. E por fim, a perempção, que é tipo uma punição, acontece durante a ação quando a vítima dá mole, mostra negligência, abandona a causa. Um detalhe que vale ouro, a perempção não se aplica na ação privada subsidiária da pública. Fica a dica.
Seguindo em frente, vamos tocar em dois pontos mais técnicos, mas que despencam em prova. O Acordo de Não Persecução Penal, o famoso ANPP, que é uma inovação super importante, e as regrinhas de competência, que basicamente definem qual é o juiz certo para julgar cada caso. O ANPP é uma ferramenta incrível, mas não é para todo mundo não. O artigo 28A do Código de Processo Penal traz uma lista clara de proibições. O que a FGV faz? Ela pega um desses itens, cria um caso prático onde o acordo seria proibido e pergunta se ele é cabível. Por isso, saber essas vedações de cor é fundamental. As mais cobradas: reincidência, crimes com violência ou grave ameaça e, claro, violência doméstica. Chegou a hora da nossa revisão de ouro. Agora é o teste de fogo, pessoal. Perguntas rápidas, diretas, sobre aqueles pontos que a FGV mais adora explorar. Vamos ver se o conhecimento estratégico ficou bem fixado. Primeira pergunta, um clássico dos clássicos de concurso. Valendo aprovação. O delegado de polícia pode, por conta própria, mandar arquivar um inquérito que ele mesmo preside? Pensa lá no mnemônico. A resposta é um sonoro e retumbante não, jamais. O artigo 17 do Código de Processo Penal é cristalino. Isso é uma consequência direta do princípio da indisponibilidade, o I do nosso sei doido. A decisão sobre arquivamento é do Poder Judiciário, depois, claro, da manifestação do Ministério Público. Segunda pergunta-chave, agora sobre ação penal. A vítima, na ação privada, pode escolher processar só um dos autores do crime e deixar os outros de boa? A ação privada é divisível ou não é? Mais uma vez, um grande não. Aqui o que manda é o princípio da indivisibilidade. Se a vítima oferece a queixa-crime só contra um dos autores que ela conhece, a lei entende que isso é uma renúncia tácita em relação aos outros. E o pulo do gato é que essa renúncia se estende até para aquele que foi processado. Resumindo, todo mundo se livra. Primeiro desafio no puro estilo FGV. Aquele cenário clássico. O promotor pede para arquivar, mas o juiz olha e fala: não, discordo. E aí? O que o juiz deve fazer considerando a regra que está valendo hoje segundo o STF? Pensa na hierarquia e em quem é o dono da ação penal. O gabarito correto é a letra B. A pegadinha aqui é toda a confusão do pacote anticrime. Com a suspensão de parte do pacote pelo STF, a gente voltou para a regra antiga do artigo 28. E essa regra diz que o juiz não pode forçar o promotor a denunciar. Se ele discorda, ele manda o caso para o chefe do Ministério Público, o Procurador-Geral de Justiça. É ele quem dá a palavra final. Segundo desafio para testar aquele princípio que a gente acabou de revisar. Maria foi caluniada por 3 pessoas, mas na hora de entrar com a ação, processou só 2. O que o juiz faz com essa queixa-crime, digamos, incompleta? E a resposta certa é, de novo, a letra B. É a aplicação pura e simples do princípio da indivisibilidade. No momento em que Maria deixou um dos autores de fora, ela renunciou tacitamente ao direito de processá-lo. E o artigo 49 é claro: a renúncia a um dos autores se estende a todos. Consequência, a queixa inteira perde o seu objeto e tem que ser rejeitada de cara pelo juiz. E para a gente fechar, uma reflexão do professor Lessa que tem tudo a ver com a nossa jornada. Assim como o objetivo de uma investigação é trazer a verdade à tona, o estudo disciplinado e focado tem exatamente o mesmo poder: revelar todo o conhecimento necessário para aprovação. Não existe segredo que resista à dedicação. A força está toda aí. Continuem firmes porque todo esse esforço vai ser revelado no dia da nomeação.